Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como foi transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Desse modo poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos elogiavam. Veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado. Levantou-se para fazer a leitura. Deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos, a recuperação da vista, para libertar dos oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Irmãos e irmãs, na primeira leitura que nós vemos aqui de Esdras, que é um dos profetas que está reunindo o povo que volta para novamente reconstruir a Jerusalém que foi completamente arrasada, porque o povo de Deus se desviou dos caminhos, dos preceitos que assim, desde a saída do Egito, eles caminharam errantes. Mesmo que se tornaram uma nação, antes era uma tribo, porque saíram do Egito em 12 tribos, e aí se tornaram uma nação de Israel, quando aí constituíram vários reis, entre eles primeiro Saul, depois Davi, Salomão. Somente 3, na verdade, que realmente foram reis de Israel e foram homens que cumpriram sua missão. A partir de Salomão, os seus filhos se desviaram do caminho do Senhor. E aí o povo de Deus foi sendo dizimado pelos povos hostis, porque eles desobedeceram os preceitos e as leis que Moisés trouxe, os mandamentos da lei de Deus. Nessa leitura aqui, estão recuperando novamente esse povo que estava disperso, oprimido, completamente arrasado, porque a própria Jerusalém ela foi completamente destruída. Então Esdras chegou para o seu povo e então proclamou um ano da graça de Deus, recomeçando novamente a sua vida com o Senhor. Esdras, antes de profeta, ele era sacerdote. Então somente ele poderia vir ao altar e oferecer holocaustos a Deus, para que Deus tivesse misericórdia do seu povo.
E aqui ele traz essa notícia, essa boa nova, dizendo para o seu povo, né? Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, porque o Senhor olhou para o seu povo e teve compaixão. E assim, a partir dali, haveria então uma esperança de que Deus enviaria o Messias, que iria renovar e transformar a vida do povo de Israel. Então começa uma nova etapa, começa uma boa nova, e aí vem Jesus para restaurar o seu povo. Por quê? Até então esse povo estava fora de Deus, que desobedeceu suas leis, né? E vejam que o profeta Neemias, ele se apresenta no primeiro dia da semana, no domingo, como diz aqui, e todos estavam ali ouvindo a mensagem que Deus estaria dando a eles, dizendo: estou dando mais uma chance para vocês. E Esdras, que é realmente esse profeta, esse sacerdote, ele então se inclina, adora o Senhor, e aí a partir daí o povo começa a caminhar na fé. A segunda leitura, que aqui ela está mais longa, né? São Paulo está dizendo para nós que nós somos o corpo de Cristo, né? Cristo é a cabeça, né? Nós somos o corpo. Como é aqui o altar é a cabeça, é o centro onde Cristo está ali no sacrário, e a nave da igreja é o povo, somos nós. Nós somos o povo, não propriamente esta armação, mas somos o povo vivo, igreja militante, né? Esse povo que deve se voltar para o seu Senhor. Aonde aqui, como São Paulo diz, embora o corpo tenha muitos membros, né, formam um só corpo. Cristo é aquele que conduz a igreja, Ele é o sumo sacerdote, Ele é aquele que nos dirige ao Pai, Ele que abre as portas do céu para que nós possamos merecer por sua morte a esperança da ressurreição. Ele é o mediador, né? Aquele que media, aquele que nos leva para junto do Senhor. Na Santa Missa acontece isso, né? Abre-se as portas do céu e o Cordeiro é imolado a cada Santa Missa, onde nós participamos da mesa e somos convidados a comungar de Cristo, que é o Cordeiro vivo e imolado para a nossa salvação. Então acontece algo extraordinário que nós não vemos com os olhos humanos, mas a cada Santa Missa ela é repetida e, acreditem, é uma só, acontece uma vez só. Todo domingo é celebrada a Santa Missa, mas é uma só. Assim também é uma só aquela que começou lá na Santa Ceia e vai ser a última derradeira, quando vai ser celebrada a última missa, quando a trombeta soar e Cristo vier em sua glória. É uma só. Para Deus não tem tempo nem espaço. Todos aqueles que morreram participam também da Santa Missa, são oferecidos na oferenda, quando o sacerdote oferece o pão e o vinho. Todos aqueles que em Cristo adormeceram também são oferecidos. É muito profundo. Então, entrar nesse mistério, somos o corpo de Cristo, fazemos parte. E aqui diz: judeus, gregos, escravos ou livres, né? Todos fomos batizados num único Espírito. É Deus que sopra em nós o seu Espírito, né? Somos ligados a Cristo e também por Ele participamos da sua vida, morte e ressurreição. Na verdade, nós vivemos um pouco também essa dinâmica que o próprio Cristo viveu: vida, morte e ressurreição. Nós também vivemos isso, a nossa vida,
né? Então, formando um corpo, nós bebemos do único Espírito, como diz aqui. O corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Todos nós juntos formamos o corpo de Cristo, né? Somos membros de Cristo, somos outro Cristo. E o Evangelho, Jesus está então iniciando a sua missão, né? Antes de começar a sua missão, ele vai ao templo no sábado e ali ele vai ler, dão para ele, né, então a Sagrada Escritura para ele ler. Aqui já aconteceu o quê? João Batista já está preso, já está no cárcere, então logo João Batista morre e Jesus entra em ação. Aqui Jesus já está, a partir desse momento, indo para o deserto viver aquelas tentações. Por quê? Ele está então se direcionando para viver esse tempo que ele vai ser realmente aquele que vai conduzir o povo de Deus com a sua vida para a cruz, para o Calvário, mas ao mesmo tempo vai libertar o povo com a sua morte, pagando o pecado original. Jesus então sobe ao templo, toma o livro do profeta Isaías e aí aquela passagem ele vai ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos, proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Nossa, aí todos que estavam ali, sacerdotes, profetas, doutores da lei, judeu, fariseu, eles ficaram apavorados. Ele é o Messias, ele é o Senhor, aquele que haveria de vir. Então, a partir de aqui, Jesus não só começa a sua vida em missão para anunciar a boa nova, mas ele aqui também ele já dá, né, o início da perseguição da sua vida. Ele declara ali a sua morte, porque a partir dali ele é perseguido todos os dias, a todo instante, até o Calvário. As suas palavras o condenaram, as suas palavras nos trouxeram a salvação, quando ele se entrega verdadeiramente a esta missão. Me consagrou, me ungiu para anunciar: eu sou aquele que sou. Vou curar os doentes, os oprimidos, mas também vou levá-los à conversão. Tantos e tantos que viram Jesus, ouviram e se converteram e mudaram de vida. Hoje, para nós também, a mesma palavra vai se encaixar. Oxalá que nós, ouvindo essa palavra, possamos nos converter e mudar a nossa vida e santificar a nossa vida de oração, de fé, de caridade, se colocar a serviço do Senhor, nos consagrar a Ele, sermos outro Cristo, aquele que vai anunciar a palavra de Deus, ser perseguido em nome de Jesus. E hoje é assim, né? Todo aquele que se diz cristão mesmo, que vive sua fé, é perseguido. É perseguido. Onde você está, você é uma exceção. Então, para nós, os dias de hoje, ver que mesmo na nossa família, boa parte não vem à igreja, não tem vida de oração, está distante de Deus. E quando a gente fala, somos criticados, somos perseguidos, sim. Então, por isso que essa palavra de Jesus é a nossa palavra também. Quando nós estamos falando de Jesus, estamos assinando também
a nossa perseguição, as nossas dificuldades do dia a dia. Somente a nossa vida de oração vai fortalecer-nos para suportar. E quantos que se afastam da igreja? Primeira dificuldade, partiu. Não aguentou, porque a sua vida de oração não teve força para estar no caminho do Senhor. Buscar aqui em Jesus, na sua palavra, na Eucaristia, nos sacramentos, a força para suportar. Assim como Jesus, nós também somos chamados a dar a vida pela salvação nossa, mas também daquele que caminha conosco. Que o Senhor nos dê essa graça, nos fortaleça na caminhada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.